Eu vou começar tudo de novo. É que eu não posso ver uma rampa que eu quero subir. Lula, eu te amo! Lula, eu te amo! Para subir a rampa, eu subi correndo. Para descer, eu vou bem devagarinho aqui. Gente, vocês percebem que eu estou um pouco rouco. Eu vou tentar falar mais baixo para ver se a minha voz aguenta chegar ao fim. Mas eu queria... Parece que houve uma coisa entre a fala do Eduardo e o que eu estava pensando em falar. Porque eu ia começar contando a nossa primeira aproximação. Eu confesso a vocês que não gostava do Eduardo. E certamente o Eduardo não gostava de mim. Quis o destino que, em 2008, por circunstâncias políticas, eu e Eduardo nos aproximássemos. É uma história muito engraçada, porque eu estava com a Marisa lá no aeroporto de Santa Cruz. O Eduardo Paes chega lá com o Sérgio Cabral, que pedia para mim apoiar o Eduardo Paes. Eu fui relutante. No primeiro momento, eu tive muitas dúvidas. Depois de meia hora de conversa, eu cheguei à conclusão que eu tinha que apoiar o Eduardo Paes. E fui convencer a dona Marina do meu gesto. Ela não me atendeu. Ela não concordou comigo. Ela estava muito nervosa por causa das ofensas ao filho nosso. Eduardo compreendia. O Eduardo fez uma carta pedindo desculpas para ela, mas ela não quis sentar com a gente na mesa. E eu, de lá, não quis que a mulher do Eduardo sentasse na mesa com ela. E eu, de lá, fui com o pessoal que trabalhava na campanha do Eduardo gravar quase uma hora de conversa para utilizar no programa dele. É importante essa história, porque de vez em quando a gente deixa de pensar no todo, a gente pensa apenas no nosso umbigo e a gente às vezes comete erro. A gente não escolhe irmão, a gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe. Agora, amigo, a gente escolhe. E hoje eu posso dizer para vocês, o Eduardo Paes não é apenas meu amigo, ele é uma necessidade para o povo do Rio de Janeiro. É uma necessidade. Primeiro, porque é um homem muito verdadeiro. Ele é brincalhão. Ele não nega que gosta de tomar um golo. Ele não nega que gosta de samba. Ele não nega que gosta de dançar, que gosta de zoar. Ele não é aquele político falso, sabe, que fica com as perninhas juntinhas para falar como se fosse um eremita, sabe, que não cometesse nenhum pecado, sabe? Não, ele é verdadeiro. Ele gosta. Agora, a coisa que ele mais gosta é demonstrar competência para governar essa cidade e esse estado do Rio de Janeiro. E eu duvido que o Rio de Janeiro já tenha tido alguma vez na vida um prefeito da qualidade dele. Eu espero, Cavalieri, que você seja melhor. Espero que você seja melhor.
Porque o nosso sonho é sempre que venha alguém melhor do que a gente para fazer mais coisa e mais importante do que a gente. Portanto, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui com a convicção de que se o Rio de Janeiro quiser recuperar a sua autoestima incontestável, a sua respeitabilidade a nível internacional, a gente tem que colocar qualquer divergência para fora. E na hora de votar, vocês esqueçam quem é 13, quem é 40, quem é 50, quem é 11, quem é 12. Só tem um número para governador, 55. É esse que nós temos que votar. A outra coisa é o Senado. É o Senado. O Eduardo Paes achava que eu não gostava do Pedro Paulo. O Pedro Paulo nunca me fez nada. Por que eu haveria de não gostar de quem nunca não me fez nada? Ah, porque falaram isso dele, porque falaram. Veja, não está em jogo a minha relação de amizade com quem quer que seja. O que está em jogo é a gente escolher o que será melhor para o Rio de Janeiro. Quem é que vai ser eleito para ajudar o Rio e para ajudar a gente governar o Brasil? E eu quero dizer para vocês, o Pedro Paulo merece toda a minha confiança e nós temos que votar no 555 para fazer, junto com o 131, a melhor bancada de senadores que o Rio de Janeiro já teve. Esse é o dado concreto. A gente não tem que ficar com nhenhenhen. A gente tem que votar porque o Rio de Janeiro precisa sair das páginas de jornais, das páginas policiais e voltar para a página política. Por isso, Eduardo, eu quero que você saiba que eu estarei empenhado de corpo e alma para que você tenha a oportunidade de dar sequência, porque a gente que não acredita em Deus, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando tudo parecia perdido aqui no Rio de Janeiro, Deus nos deu um homem chamado Ricardo Couto, que é o nosso governador interino. Um homem que jamais pensou ser governador. Jamais pensou. Nunca foi filiado a partido político. Nunca disputou uma eleição. O máximo que ele queria era seguir a carreira no Poder Judiciário. Mas quis a política e quis o maior político da história da humanidade lá em cima. Aquele que sabe tudo, aquele que nos orienta, que estava na hora do Rio de Janeiro ter alguém para moralizar esse Estado. E eu queria dar os parabéns ao Ricardo Couto, porque ele está fazendo uma limpeza que você vai ter que continuar quando ganhar as eleições. Isso é coisa sagrada. É por isso que eu acredito em Deus. Porque Deus faz acontecer na nossa vida aquilo que não estava previsto acontecer. Aquilo que a gente acha impossível, de vez em quando, Deus dá uma demonstração da sua existência para nós. Portanto, eu não tenho dúvida, aqui desse estádio do Bangu, um estádio de um time que nasceu dentro de fábrica, e deu 2 jogadores importantes para o meu Corinthians. É importante lembrar que o lateral esquerdo, Ari Clemente, na década de 60, saiu daqui para ir jogar no Corinthians. E o Paulo Borges, na década de 70, saiu daqui para jogar no Corinthians. Portanto, eu, sem querer, sou banguense também, porque deu jogador para o meu Corinthians. Eu, toda vez que eu vou falar, eu sempre fico pensando o que falar. Veja, eu sou um homem
que mais vezes presidiu a história desse país. Não tem ninguém no Brasil que já presidiu o país 3 vezes. Da mesma forma, nunca teve ninguém que presidiu o Rio de Janeiro 4 vezes. Você me pergunta por que o Lula é candidato outra vez. Primeiro, eu não sou um candidato porque eu quero ser candidato. O meu candidato não sou eu. O meu candidato são vocês. O meu candidato é o povo brasileiro. Porque se não fosse vocês, eu não seria nada. Eu tenho que agradecer a Deus. Como é que um homem que nasceu numa cidade pequena do Nordeste, onde muitas crianças morriam antes de completar 5 anos de idade, um homem que não teve a chance de estudar, só fez um curso de torneiro mecânico, chegou a 3 vezes presidente da República. Essa coisa é um milagre. É um milagre de um ser superior que fez com que vocês nascessem para um dia, na hora de votar, dizerem: chega de doutor, nós vamos votar no trabalhador para ver se consegue mudar a história desse país. Então eu estou dizendo agora, Deus criou vocês e vocês me criaram. Porque eu sou o retrato fiel daquilo que vocês sonham. Se aqui tiver uma pessoa que viu a mãe largar do pai, a minha mãe saiu de Pernambuco, andamos 13 anos de pau de arara para encontrar com meu pai, que estava aqui desde 1945. Meu pai morava aqui há 7 anos em São Paulo. A minha mãe saiu de Pernambuco acreditando que ia chegar em São Paulo e encontrar o maridão dela. Quando ela chegou em São Paulo, com 8 filhos pequenos, meu pai estava casado com outra. Depois de 13 dias de pau de arara, o marido dela já tinha trocado ela. O que a minha mãe fez? A minha mãe não ficou com raiva, não ficou brigando. Ela saiu, nós fomos para um barraco e ela cuidou de 8 filhos. Eu vendi tapioca, eu vendi amendoim, eu vendia laranja, eu vendia pamonha. E eu não reclamava. Um cara que não queria comprar, eu não brigava com ele. Eu ia procurar outro comprador das minhas pamonhas. E assim eu fiz a minha vida. Até chegar à presidência da República. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E por conta de vocês, eu vou chegar a 4ª vez na presidência da República. É tetra! Porque, veja, Olê, 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 olá! uma coisa... É tetra! Uma coisa que eu queria que vocês avaliassem, porque se vocês avaliarem corretamente, vocês me ajudam e ajudam o Brasil. O que eu tenho pedido para as pessoas, Eduardo? Eu tenho pedido para as pessoas o seguinte: estudem a história do Brasil. Pegue desde a proclamação da República em 1889. Volte a 1,5 século atrás e analisem o que fez de inclusão social todos os presidentes da República que passaram por esse país. Estudem. Eu sei que aqui tem muito doutor, aqui tem muito advogado, muito cientista político, muito jornalista, muito psicólogo, tem muito médico. Estudem para me ajudar. Eu queria que vocês estudassem quem é que fez mais política de inclusão social nesse país.
Porque tem uma coisa, gente. A gente tem que votar em pessoas que a gente sabe que vai devolver para a gente em leis, em atitudes para melhorar a vida da gente. Eu fico imaginando. Uma vez, eu comecei a pensar, por que o Nordeste brasileiro é o lugar que mais morre criança de fome? Por que o Nordeste brasileiro é o lugar que mais tinha criança fora da escola? Por que o Nordeste brasileiro era o lugar que as pessoas morriam de sede, não tinha água? Por que era o lugar, sabe, que tinha menos universidade, menos institutos federais? Ora, não é que o povo de lá era menos inteligente que o povo de cá. Era que a cabeça das pessoas que governavam esse país não olhava para lá com o devido respeito. Como não olha aqui no Rio de Janeiro para a periferia com o devido respeito. Eu uma vez conversei com um grande político do Nordeste, uma pessoa que eu gostava, Eduardo, com Francisco Dornelles. Ele virou senador. E uma vez ele falou para mim: ô Lula, eu já fui tudo nesse país. E eu não sabia que tinha tanto pobre no Rio de Janeiro. Eu não acreditei, Eduardo. Mas é verdade. Ele me disse: ô Lula, eu nunca subi um morro. Eu era daqui da minha casa para o aeroporto, do aeroporto para uma festa, qualquer coisa, mas do morro eu nunca vi. Eu achei que aquele povo pobre reivindicando morro de barco era coisa de novela, de cinema. E quando a gente olha, não, a gente é gente de carne e osso. A gente é brasileiro, a gente é carioca, a gente é trabalhador, a gente que apenas quer ser enxergado. Então eu sou presidente mais uma vez, porque eu ainda não acabei com a invisibilidade da sociedade brasileira. Vocês não são invisíveis. E é por isso que eu quero um quarto mandato, para acabar uma obra, Eduardo. Acabar a primeira obra. Primeira obra. Ajudar você a recuperar o Rio de Janeiro. E no dia da votação, vocês vão votar, sabendo que vocês, além de votar pela família de vocês estão votando para dar uma chance ao Rio de Janeiro. Eu tenho algumas coisas para fazer daqui para frente. A primeira coisa é continuar fortalecendo a educação. Nós vamos colocar nesse país, prefeito e governador, escola de tempo integral em toda a escola pública desse país. As crianças vão ficar o dia inteiro na escola para dar tranquilidade às mães e aos pais que vão trabalhar. E essas crianças vão ter muito mais aula, muito mais coisa, inclusive na parte cultural, do que já tiveram em qualquer momento da política. Além de escola de tempo integral, nós vamos continuar fazendo Instituto Federal, porque nós queremos fazer uma revolução na educação. Eduardo, preste atenção no número. Quando eu cheguei na presidência da República, em 2003, esse país tinha menos que 5 milhões no mercado de trabalho com diploma profissional, com diploma universitário. Tinha menos de 5 milhões de brasileiros no mercado de trabalho com diploma universitário. Hoje, já somos 25 milhões e eu quero chegar a 50, por causa do Reúne, por causa do ProUni, por causa do FIES, por causa dos institutos federais, porque o meu sonho é que as meninas precisem estudar para ter independência e para poder ganhar um bom salário. O meu sonho é que os meninos tenham que estudar para poder ganhar um salário melhor, ter um emprego de qualidade e poder constituir família e viver dignamente. Porque é isso que nós queremos. Isso não é possível fazer sem educação. E quando alguém disser para vocês, mas custa caro fazer educação, vocês perguntam, quanto custou não fazer? Eduardo, eu fui visitar a Universidade Federal do ABC e fui conhecer
o primeiro grupo de estudantes que está fazendo engenharia espacial. Cada aluno desse, para virar um engenheiro ou um engenheiro espacial, custa R$20 mil por ano. Um preso numa cadeia de segurança máxima custa R$40 mil por ano. Numa cadeia comum em São Paulo, custa R$35 mil. O tal do Fernandinho Beiramar custa por ano o dobro do que custa formar uma menina médica, formar um menino engenheiro. Fica muito mais barato a gente investir em educação, porque a nossa escolha é ou a gente investe em educação hoje, investe em escola, ou vai ter que investir em cadeia amanhã. E eu prefiro investir em escola, porque eu sei que o sonho de cada mãe, o sonho de cada pai, ele não quer deixar herança para o filho, ele quer deixar uma profissão para o filho andar de cabeça erguida e ajudar os pais. E eu posso dizer para vocês, sem nenhum desrespeito aos outros, por que os outros não fizeram? Por que os outros não fizeram? Esse país já teve tanta gente formada, diplomada no Ministério da Educação. Quantos doutores na Presidência da República, por que não fizeram? É porque na cabeça deles, pobre não tem que estudar, tem que trabalhar. Negro não tem que estudar, tem que trabalhar. Indígena não tem que estudar, tem que trabalhar. E a diferença é que na minha cabeça, pobre, negro, indígena tem que estudar, precisa estudar. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero tirar nada, eu só quero dar igualdade de oportunidade. Então eu quero que a empregada doméstica, a filha dela, possa ter a mesma qualidade para disputar uma vaga na universidade que o filho da patroa dela. Eu não quero tirar a chance da patroa. Eu quero dar chance para quem nunca teve chance. Porque os ricos, muitas vezes, podem estudar no exterior. É isso, meu querido Luiz Sérgio, que eu quero fazer nesse país. E por isso que nós vamos continuar fazendo universidade, fazendo Instituto Federal e fazendo escola de tempo integral. E mais o pé de meia, mais o pé de meia. O pé de meia a gente fez para evitar que os meninos desistissem da escola para ir trabalhar. E graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, tem quase 500 mil, ou quase 700 mil crianças no pé de meia. Uma outra coisa que eu quero fazer, além da educação, é a questão dos minerais críticos e terras raras. Muitas vezes eu pensava que terra rara era a terra que eu nasci, porque eu não dava nada lá. Falei, essa terra é rara. Não, mas a terra rara é uma terra que tem subprodutos químicos que a gente pode extrair a essência e fazer coisa importante, fazer bateria de carro elétrico, fazer chips. Você pode fazer um monte de coisa. E o Brasil é o segundo ou o primeiro país do mundo em reservas de minerais críticos e terras raras. Essa briga dos Estados Unidos com a China é porque a China é o país que melhor conseguiu desenvolver a exploração, a fabricação e a produção das coisas. Agora, o que eu estou dizendo ao mundo? Eu não tenho preferência entre China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Eu tenho preferência entre todos eles. Eu sou brasileiro e eu quero as coisas do nosso país. Quem quiser construir parceria conosco, venham para cá. Porque eu vou formar os nossos filhos, os filhos de vocês, os netos de vocês. Porque eles vão ter que se preparar para dizer: essa riqueza é nossa e essa riqueza vai ser o passaporte
do futuro da sociedade brasileira, que os nossos filhos e que os nossos netos tenham aquilo que nós não conseguimos ter, que eles vivam melhor do que nós, que estudem melhor do que nós. Eu também quero fazer uma coisa muito importante: inteligência artificial. Eu não sei como é que um país que tem um cara inteligente como você, Eduardo, precisa de inteligência artificial. Eu não consigo entender. Mas o que é que eu quero dizer? A inteligência artificial, os Estados Unidos têm 70% do que tem de inteligência artificial no mundo. A China deve ter uns 15% ou 20%. E essa briga é para ver quem é o bambambam. Quem é que vai ter mais? Porque com inteligência artificial eu posso colocar você do jeito que você está aí, não com a camisa vermelha, mas com a camisa preta. Eu posso colocar você chorando e não rindo. E nessa campanha vai ter muita inteligência artificial, porque o lado de lá não sabe dizer a verdade, só sabe mentir. Eles vão trabalhar com inteligência artificial. E eu quero, Eduardo, fazer muito investimento em escolas como a que nós fizemos aqui, a Faculdade de Matemática. Eu quero formar muita gente em matemática, em engenharia, em inteligência artificial, porque o Brasil não quer copiar modelo chinês ou modelo americano. É inteligência artificial falando em português. Falando em português. E já estamos avançados, Eduardo. Já estamos avançados, porque o Brasil tem um banco de dados muito poderoso. Então se prepare, porque na minha cabeça não existe a palavra impossível. A palavra impossível é comodismo. Quando a gente acredita em Deus, e a gente é corajoso, a gente é teimoso, a palavra impossível tem que ser banida do nosso dicionário. Outra coisa importante, Eduardo, que eu quero fazer, a revolução energética desse país. Poucos países do mundo têm a possibilidade de fazer a revolução energética que nós temos que fazer. Não só eólica, solar, hidrogênio verde, mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E nós vamos começar o Congresso Nacional a aprovar o projeto que nós mandamos de redata, que é para trazer data center para o Brasil. A gente vai dar um show também nessa área. Data center funcionando aqui no Brasil, porque gasta muita energia e nós temos energia de monte aqui no Brasil. A terceira coisa que eu quero, a quarta coisa que eu quero fazer nesse país é a questão da segurança pública. Aqui, a Bené foi constituída comigo. Na Constituição de 88, a gente tirou o papel do governo federal na segurança pública. Porque o regime militar estava há 23 anos mandando na segurança, a gente resolveu transferir para o Estado. Então, a União hoje tem um papel muito fraco. Eu mandei uma PEC da segurança pública. Quando ela for aprovada no Senado, eu criarei o Ministério da Segurança Pública. Vou preparar mais a Polícia Federal, mais uma Força Especial Federal, mais a Polícia Rodoviária. E quero olhar aqui na cara do povo. Quero olhar na cara desse povo aqui, da região oeste do Rio de Janeiro. Nós vamos tirar o bandido do território de vocês e vamos devolver o território ao povo do Rio de Janeiro. Pode ficar certo. Não vamos fazer carnaval, pirotecnia, matar 100 ou 200, não. Nós vamos prendê-los. E vamos dizer, a rua é do povo, a vila é do povo, a escola é do povo, a padaria é do povo, não é dos bandidos. Isso eu vou fazer. Eu vou outra vez agradecer ao governador interino que está começando essa limpeza. Você vai chegar, você vai pegar o Estado já com a limpeza boa. Sabe aquela panela de ferro feita no fogão de lenha, toda suja de fumaça? Você tem que lavar com areia. O governador está passando areia. Você vai encontrar o Estado
mais simples para você pegar. Bem, estão me dizendo que já começou a chover. Eu fazia sol, mas choveu não fazia. Vamos ver. Bem, outra coisa que eu quero falar para terminar é a questão da defesa. Nós vamos recuperar a indústria da defesa desse país. Eu estou cansado de ver o Putin fazer guerra. Eu estou cansado de ver o Trump falar: eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior foguete do mundo, eu tenho a maior bomba do mundo, eu tenho não sei o que do mundo. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Oh, gente, quando eu cheguei na presidência em 2003, os soldados brasileiros eram liberados às 11 horas porque não tinha dinheiro para comprar comida. O soldado brasileiro não ganhava o salário mínimo. Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira para tomar conta. A fronteira entre Estados Unidos e México é 3.000 e poucos quilômetros. Tem uma confusão desgraçada. E eu vou investir em defesa. Eu vou investir. A gente vai ter uma indústria forte. A gente não quer guerra. Mas a gente quer dizer: não se metam com nós. Porque a melhor arma que a gente tem é o orgulho do povo brasileiro. Nós queremos apenas respeito. E para ter respeito, as pessoas têm que saber que a gente está preparado para se ter respeito.